Todos, né? Infelizmente a gente não conseguia abrir aqui pelo YouTube, né? O YouTube é um mistério a ser solucionado aqui. Tá dando para me escutar, pessoal? Só me fala que outro dia eu comecei a falar e o pessoal não estava conseguindo escutar o que eu estava falando. Então, se vocês puderem me dar um retorno aí, ajudaria bastante, né? Mas vamos que vamos, né? Nós estamos aí estudando o livro Os Mensageiros, né? Do nosso querido André Luiz, né? Pedindo aí que a espiritualidade possa nos auxiliar, né? Que a gente possa tirar, né, desse momento de estudo aí a melhor oportunidade possível, né, para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, né? A gente lembra que as obras do André Luiz, elas têm um conteúdo espiritual muito profundo, né, muito profundo mesmo, que nos ajudam a entender uma série de situações, né, que acontecem com a gente hoje. O objetivo da gente estudar as questões espirituais, a gente estudar os livros, as obras da doutrina espírita, o evangelho, né, é a gente entender a nossa relação com a vida atual e a nossa essência, né? Porque as obras do André Luiz, as obras do Kardec, né? O Evangelho, eles vão dar para a gente, né, esse senso de espiritualidade, né? Essa sintonia com o mundo espiritual que a gente tanto precisa para desenvolver aí, né, os nossos valores, para desenvolver aí, né, as questões aí do nosso espírito imortal, né? Lembrar, né, que os amigos espirituais trabalham isso muito com a gente, né? Nós estamos aqui encarnados, né? Nós estamos aqui, né, dentro de um determinado momento do tempo e do espaço, né? E qual que é o objetivo da nossa vida aqui? Aprender, né? Experiências, aprender, crescer, nos melhorar, né? E na medida que a gente se melhora, a gente colabora também, né? A gente auxilia aqueles que estão perto da gente, aqueles que estão precisando, né? Aqueles que estão aí em necessidade também, né? A gente vai trocando, né? Essa troca, essa vibração vai nos ajudando a aprender, né? E as obras com cunho espiritual, elas têm esse objetivo, que é levar a gente a desenvolver, né, as percepções da nossa espiritualidade, levar cada um de nós, né, a perceber, né, entender a nossa relação com o espiritual. Por isso que a gente está aqui, né? E o André Luiz, ele faz esse trabalho muito bem na coleção, né, Vida do Mundo Espiritual. Ele começa a falar das realidades extrafísicas para a gente lá no nosso lar, né? A gente vai acompanhar a história do André Luiz e a gente vai aprender, né, com os erros, com os acertos dele, né? Como toda obra espiritual, o objetivo é que a gente aprenda, né, o que está ali com aquele personagem, com aqueles personagens. Então a gente vai seguindo aí, né, pedindo a Jesus que possa nos ajudar nesse momento de estudo aí, né? Vou fazer a nossa prece e aí nós vamos para o capítulo 22 aqui, né, do livro Os Mensageiros, certo? Fechar os olhos. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento a tua luz e a tua paz, a fim de que possamos juntos desenvolver os valores da espiritualidade, trabalhar, aprender, amar, crescer. Dá-nos, Senhor, a força, a paz, o entendimento e, acima de tudo, ilumina o nosso coração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? Nós estamos aqui no capítulo 22, lembrando, né, recapitulando, né, que o André Luiz e o Vicente, né, mais o Aniceto, estão visitando, né, o Campo de Paz, né, que é uma instituição que fica nas regiões do umbral mais denso, né, que atendem espíritos encarnados. No último capítulo, né, que a gente leu, o capítulo 21, né, eles tiveram a oportunidade de ver o trato, né, do Aniceto, que é o responsável espiritual por aquele pouso, né, por aquele hospital no mundo espiritual, né, atendendo uma série de espíritos, né, que estão ali dementes, estão ali meio amalucados, né? A gente pode comparar ali, né, o Pouso de Paz ali como sendo um grande hospital psiquiátrico, né, e uma grande escola ao mesmo tempo, onde pessoas, né, que se acham donas da sua razão, né, mas que estão dementes, que não entendem muito bem o que está acontecendo, mas que acham que fazem, acontecem, né, e que a mente deles está em perfeito estado, né? São companheiros que, né, carecem de caridade, de ajuda, né? São espíritos que estão ali perdidos, mas estão tendo uma condição melhor do que a média,
né? Porque eles não estão mais ali nas regiões de sofrimento, ali do umbral, aquela coisa toda, né? Eles já têm capacidade, já têm condição espiritual de serem acolhidos, né, nessa cidade espiritual, né, que na verdade não é nem uma cidade, né, nesse hospital espiritual, né, que vai fazer ali a primeira transição entre esses espíritos, né, e o mundo espiritual mais elevado, né? Então eles não dão conta de ir, por exemplo, uma colônia igual ao nosso lar, eles não dão conta de ir para uma região espiritual mais iluminada, porque eles não têm, né, sintonia com essas regiões, né? Então você levar um espírito como aqueles que apareceram lá, o senhor de escravos, né? Ou então o companheiro lá, né, a senhora lá que estava tentando matar o marido quando morreu, né? Eles não conseguiriam se adaptar na colônia espiritual, porque o pensamento desses espíritos é um pensamento muito rasteiro, né? Muito materializado, muito cheio de ódio, de ressentimento, muito preso nas coisas materiais, né? Não são seres que estão ali dispostos a uma mudança, a uma transformação, porque nem se percebem ainda, né, necessitados dessa transformação. Né? Uma das grandes coisas para o nosso progresso espiritual, que às vezes a gente demora, né, muito tempo, é perceber as nossas reais necessidades espirituais. É entender que nós não somos nem tão iluminados, nem tão inteligentes, nem tão donos da verdade, né, nem tão certos o tempo todo, né, e que nós somos espíritos ainda num processo de aprendizado, de luta, né, espíritos que estão ainda precisando urgentemente de desenvolver novos valores, né, de desenvolver novas vibrações, né, de desenvolver novas possibilidades aí de crescimento, de melhora espiritual, né. Então muitas vezes a gente passa batido nessas situações, e por isso que quando a gente chega no mundo espiritual, às vezes a gente sofre, né, a gente passa por dificuldade. É o caso desses espíritos, né. E aí o que acontece após lidar com esses espíritos ali no pátio ali principal do hospital, né, do posto de socorro, eles vão descer, né, para outro local. Eles vão visitar os que dormem. Olha que interessante o título do capítulo, né? Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo a vastas edificações que obedeciam linhas arquitetônicas singulares. Então eles estão lá dentro, né, daquele complexo, né, morado, e aí eles vão passando por uma fila de árvores para algumas outras edificações que estão um pouco mais longe ali, né, dentro ali daquele complexo. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente, ou seja, ia diminuindo a quantidade de luz naquele ambiente que eles iam passando, né? O que teria acontecido? Vicente e eu, né, o André Luiz, que está narrando para a gente aqui, né, nos entreolhávamos assustados. Aniceto, Alfredo e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. Ou seja, o Vicente e o André Luiz, que nunca tinham estado naquele local, eles ficavam meio assim, como é que está diminuindo a luz aqui do ambiente? Né? Eles estavam num ambiente aberto. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Então, ou seja, eles estavam andando num ambiente, né, do lado de fora ali do complexo, tá? E à medida que eles andavam, ia escurecendo o ambiente, né? Mais alguns passos atingiam uns pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Ou seja, eles entraram agora dentro do complexo, né, vários pavilhões, né, e lá estava mais escuro ainda. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, ao meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Ou seja, tinha um muro, né? Tinha um monte de enfermaria, de camas, e a parte de cima era aberta, tinha aberturas para dar, né, acesso ao ar, né? Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Ou seja, estavam em uma região lá, né, para fazer um trabalho. Alfredo era o único a falar, e notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Para quem está chegando, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, né, e colocado aqui, né, pelo André Luiz. Tá? O André Luiz contando sua história através do Chico. Estamos no capítulo 22, que se chama Os que Dormem.
tá? Só para a gente lembrar, né? Mais uma vez aí para os companheiros, tá bom? Então vamos lá, continuando. Tudo isso me dava a impressão de haver entrado em cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Olha a sensação que o André Luiz tem ao entrar naquele ambiente. Ele se sente dentro de um cemitério. Né? E de certa maneira é, né? Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Tá? Então eles entram naquele lugar, né? Milhares de marcas assim, né? E tudo escuro. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem ainda os irmãos adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Ou seja, naquele pavilhão tinha 2.000 espíritos desencarnados em sono, dormindo após a morte. Né? Numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para as zonas de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Então começa, né, o administrador ali, né, vai falar ali com firmeza, né, que é o Aniceto, né, ele vai falar lá sobre o trabalho a ser feito, né, e eles vão começar a trabalhar com esses espíritos. Olha só. Ao primeiro sinal luminoso, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominado a custo, tive a primeira impressão de terror. Extensas filas de leitos aos rés do chão, ou seja, os leitos estavam quase encostados no chão, né? Ocupadas por pessoas mergulhadas em profundo sono. 2.000 espíritos encarnados, dormindo. Tá? Alguns tinham semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, ou seja, os olhos fechados. Deixa eu só arrumar isso aqui. Né? Parecendo tranquilos. Em quase todos, estampava-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Ou seja, ele vai lá, né? Ele vê esses espíritos, a maioria de olhos abertos, como se fossem cadáveres. Né? O André Luiz se assusta porque eles parecem cadáveres, né? Parecem mortos mesmo, aqueles que ficam no sepulcro, né? Não mortos como eles lá, que estão, né, dentro ali de uma realidade extrafísica, consciente, pensando, sentindo. Pareciam cadáveres, né? Parecia que estava imagina um grande necrotério. É isso que é a sensação que o André Luiz passa pra gente aqui, ó. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós, centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Olha o que ele compara com múmias. Né? Pessoal, quem está chegando, nós estamos estudando o capítulo 22 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Tá bom? Aqui, ó. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou em Aniceto, em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Eles não iam conseguir atender todos os doentes que estavam lá, né? Porque eles não tinham trabalhadores, né? E nem também eles estavam preparados. Vamos ver, né? Aí o Alfredo, né, fala que não dá para atender todo mundo, né? Vão ver, o Aniceto pergunta, mas por quê? Né? Claro que o Aniceto já sabia, ele está perguntando aí para ele poder instruir o André Luiz, né? E o Vicente, né? Muitas vezes os espíritos fazem isso, eles fazem as perguntas que todo mundo sabe a resposta, né? Para poder nos instruir, né? Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Em vista disso, nossos 1.980 brigados separemos os 400 mais suscetíveis do próximo despertar, a fim de submetê-los a tratamento intensivo. Então, dos 2.000, né, 400 iam ser tratados ali naquela hora, porque é o que eles davam conta de atender no momento. Recebem, e os outros? Recebem alimento, medicação mais denso, uma vez por dia. Aniceto calou-se prestativo.
Profundamente tocado no que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Ou seja, o André Luiz, né, olhou para o espírito em sono mais perto e tentou analisar como é que está o estado fisiológico dele. Né? Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular, os movimentos respiratórios. Isso você está vendo no espírito. Tá? O André Luiz está analisando isso no espírito. Embora verificasse extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade catapilética. Não sei se vocês sabem, o catapilético é aquela pessoa que ela tem, né, um estado de morte quase aparente. Né? Muitas vezes as pessoas eram enterradas porque tinham catalepsia, uma doença que paralisa a pessoa toda, parece que ela morreu. Tá? E aí, né, isso é muito comum antigamente, hoje já tem, né, um recurso, então é raro, né, a gente ver um catapilético e tal, mas ainda existe. Né? E aí o André Luiz fala assim, ó, tem batimento cardíaco, tem pulsação, tem calor orgânico e tem movimento respiratório. Isso é um espírito desencarnado. Né? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado e dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição. Interroguei. Explicai-me por Deus, que vemos aqui. Estamos, por acaso, na moradia da morte, depois da morte? Né? Que quando o André Luiz pergunta, eles estão mortos de novo? Eles morreram no plano espiritual? Né? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Ah, sim, André. Este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, os que acreditavam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, quem que são aqueles que dormem lá no mundo espiritual? Aqueles que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador ao entorno de si, né? E mormente, ou seja, constantemente, se acreditavam convictamente na morte como sendo nada. Ou seja, a pessoa que acredita em nada. O fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante na alma. Ou seja, quando a gente acredita que tem uma vida depois da morte, isso imprime atividade para o nosso espírito, a nossa mente dilata e busca essa vida espiritual. Quando você não acredita, a sua mente se fecha e você se prepara para dormir. Né? A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Ou seja, quem dorme, quem não faz nada. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e o juízo mais ou menos exato. Ou seja, acreditar na vida depois da morte facilita. A gente consegue se locomover no plano espiritual, estar acordado, tem um juízo mais ou menos exato. Né? No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes ficam liadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Ou seja, não é frequentar uma religião, é ter crença na imortalidade. Né? Muitos penetram nessas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se tivessem nesta condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Ou seja, o pessoal que está nem aí para nada, vão viver a vida, vão curtir, vão ter prazer acima de tudo. Né? Eu falo que acredito em Deus, mas é para ganhar dinheiro, para poder... Essas pessoas, elas acabam perdidas. Né? Elas acabam ali, né, dentro desse pesadelo terrível, os que não acreditam em nada. É interessante que lá no Nosso Lar, né, quando o André chega lá no livro Nosso Lar, né,
O André Luiz se depara com um grupo de espíritos assim também. Tanto é que ele ajuda, né, a cuidar deles lá e tal, mas não no nível que ele veio aqui, porque os que estão no nosso lar já estão numa condição melhor, né? Os que estão ali são quase como cadáveres mesmo, como se ele olhasse assim, um cemitério a céu aberto, assim, né? E os mortos ainda se respirando, né? Olha que coisa, né, terrível. Né? Mas ainda assim é melhor, porque eles estão ali, estão protegidos, estão dentro da instituição da espiritualidade. Imagina os que estão jogados no umbral, milhões que estão lá dormindo lá nos pântanos, nas florestas escuras, nas cavernas lá, sendo vítima de todo tipo de abuso dos outros espíritos sem nem saber o que está acontecendo. Né? Porque a mente daquele ser está cristalizada, se fecha. Aqui, ó. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas virá o dia em que deverão levantar-se e pagar os pesados débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos há pouco. Viu? Eles vão acordar uma hora e vão ter que encarar a vida. Grande o meu assombro, e como Vicente se aproximasse, também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a ambos. Fé sincera é ginástica do espírito. Quem não sabe, quem não a exercitar de modo algum na terra, preferindo deliberadamente a negação justificada, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Quem não exercita o espírito chega paralítico no plano espiritual. Né? Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Né? E isso, infelizmente, é a maioria das pessoas, tá, gente? Infelizmente. A grande maioria da humanidade ou tá vagando, né? Ou tá dormindo ou tá vagando como demente no plano espiritual. Viciados, dominados, entristecidos, né? Aqui, ó. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários mais longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos da assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Tá até pegando fogo a cabeça do André Luiz. Né? Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Então os espíritos de luz estavam tudo lá, e eles nem sequer percebiam. Muitas vezes o espírito está batendo do nosso lado e a gente não percebe. A gente se entrega ali a pensamentos, a desequilíbrios. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, capítulo 22, tá? Com o título Os que Dormem, Mensageiros, psicografado pelo nosso Chico, de autoria espiritual do André Luiz. Vamos lá? Notei, então, que Alfredo começou a mover um aparelho de sinalização. Lembra o aparelho que recebeu no início? Para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água fluidificada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos e alguns poucos aplicações do sopro curador. Todos os movimentos de trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do orientador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermeiros não terem sido beneficiados com a água e com o socorro das forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Então, por que alguns não receberam? O André Luiz pergunta. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso
por tranquilizar o filhinho inquieto. Adoro essas frases do André Luiz. E falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude este imperativo da natureza. Cada um recebe exatamente, desculpa gente, aquilo que precisa. Isso também é com a gente. Porque por que às vezes a espiritualidade não usa todos os recursos que a gente acha que eles têm que usar em nosso favor? Porque às vezes aquele recurso não vai ser útil no momento. Às vezes aquilo ali que eu acho que é muito importante, muito fundamental e muito especial, é algo que, para o meu caso particular, para o meu momento particular, é inútil. Não ajuda, não constrói, não movimenta. Né? E aí eu preciso de determinado tipo, né, de medicamento espiritual. Né? Determinado tipo de... como é que eu posso dizer? De recurso. Às vezes a gente precisa de determinados recursos e a gente acha que a espiritualidade tem que fazer o que a gente quer. Né? Não, eles vão fazer o que a gente precisa. Jesus faz o que a gente precisa, não o que a gente quer. Né? Um pai faz o que o filho precisa, não o que o filho quer. Um bom pai, né? Uma boa mãe. Né? A gente tem que fazer o que o outro precisa. Né? E então a espiritualidade ela age ali como quem está tutelando mesmo esses espíritos. Eles não têm condição de decidir por si, eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles estão ali semi-enlouquecidos. A espiritualidade vai tomar conta deles e vai fazer o que for melhor para eles. Eles não têm no momento capacidade de fazer as suas próprias escolhas, né? Eles não dão conta. Enquanto eles não dão conta, o que vai acontecer? A espiritualidade, em nome de Jesus, em nome do Pai, né? Em nome do amor divino, vai fazer por eles o que for necessário. Né? Então, muitas vezes, a nossa relação com o espiritual, a gente tem que lembrar disso. Jesus não está fazendo aquilo que eu quero. Jesus está fazendo aquilo que eu preciso. Jesus está fazendo aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. O Cristo não está aqui para atender os meus caprichos. A espiritualidade não está aqui para atender, né, os meus caprichos particulares. A espiritualidade está aqui para fazer o que é correto. E isso nos ajuda muito a baixar nossa bola, a perceber as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas necessidades espirituais. Né? E isso é ser cuidado. Né? Um filho que a mãe ou o pai faz tudo o que ele quer vai se tornar uma criança birrenta. Né? E muitas vezes a gente, com a espiritualidade, somos como crianças birrentas. Os espíritos vivem falando isso com a gente. Né? Que a gente age como se a gente fosse mesmo uns bebês mesmo, cheios de birra, cheios de exigência, né? Que acham que pode fazer acontecer, né? Caprichosos. Né? Mas os amigos espirituais estão aqui em nome do Cristo. Nem em nome da vontade do Marcelo, não. Por mais que o Marcelo queira, né? Vamos dizer assim, não vai rolar. Né? Não vai mesmo. Eles vão fazer aquilo que o Marcelo precisa e não aquilo que o Marcelo quer. Né? E é interessante que esses espíritos que dormem, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Falar um pouco deles, né? São espíritos como nós. A diferença é que eles prenderam tão forte na negação de tudo que eles chegam no plano espiritual e eles não conseguem nem perceber a realidade que está à volta deles. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento, ou seja, onde tiver o nosso pensamento, ali vai estar a nossa realidade espiritual. E isso muitas vezes nos assusta. Né? Assim, meu Deus. Então quer dizer que quando eu desencarnar eu vou dormir? Dificilmente, se você já tem, né, um despertar espiritual, se você já busca conhecer, entender, se você já pensa no além, né, você já se gabarita a entrar em contato. O pensamento é a chave de todas as portas espirituais. Através do pensamento nós nos conectamos com aqueles que estão no mundo espiritual, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que precisam de auxílio, com aqueles que precisam de ajuda. Né? Através do pensamento, né, a gente se coloca em relação, né, com a vida imortal, ou a gente, através do pensamento, escolhe o nada. Né? O mundo espiritual é reflexo do pensamento. Isso é muito, muito, muito interessante.
Tá dando para entender, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Lembrando que nós estamos estudando o livro do André Luiz, né, Os Mensageiros, mas é aberto, tá, gente? Quem quiser perguntar qualquer coisa, qualquer tema espiritual aí, né? Que às vezes tem alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade, né? O objetivo do estudo é a gente conversar também, tá? O livro é só pra gente ter uma, vamos dizer assim, para puxar o assunto, né? Pra gente ter um direcionamento, né? E falar de espiritualidade é uma coisa muito importante, né? Assim como nos preparar e preparar aqueles que nós amamos para a vida espiritual. Né? Lembrar as pessoas que a gente ama que a vida continua, que a vida tem, né, a responsabilidade está em tudo que eu faço tem consequência, né? E essas consequências elas serão sempre o reflexo das minhas escolhas. Eu escolho, eu sou responsável, né? Então isso é muito, muito importante para a gente desenvolver, para a gente entender a nossa posição no mundo, né? Para a gente aprender a lidar com os valores que a gente tem que desenvolver, né, na nossa imortalidade, né, para a gente poder perceber que tudo que está aqui à nossa volta, por muito importante que seja, é transitório, passageiro, né, é fadado a se movimentar, né, para a gente fazer o bem. Né, porque eles falam, o que ajuda a gente a crescer? Fazer o bem. Né, fazer o bem. Quem quiser fazer o bem, gente, lá, né, nós estamos lá no Francisco de Assis, lá precisando de ajuda, os trabalhadores lá no sábado, lá, né? Aproveitando, pessoal, a gente lembra aí todo mundo que a gente tá na nossa campanha da cesta de Natal, né? Nós já até passamos aí para algumas pessoas aí, quem quiser nos ajudar, nós estamos precisando de tudo que é tipo de alimento, né? Nós vamos entregar nossa cesta de Natal dia 17 de dezembro, né? Para as nossas famílias assistidas antes do Natal, né? No sábado, dia 17. Então, quem puder nos ajudar aí com comida mesmo, nós estamos pedindo ajuda em alimento, né? Arroz, feijão, óleo, né? Batata não, né? Mas arroz, feijão, óleo, massa de tomate, açúcar, né? Quem tiver aí para nos ajudar, nós estamos precisando muito mesmo de ajuda, nós estamos precisando demais da conta, né? Nós estamos aí com mais de 120 cestas para entregar no dia 17, ou seja, nós temos aí 16, né? 15 dias aí para você conseguir isso tudo, né? Então, quem puder nos ajudar, quem quiser ir lá no nosso grupo, conhecer o nosso trabalho, né? Ver o trabalho, que é um trabalho de amor aí, feito pelo Francisco de Assis há muito tempo, né? A gente tem a alegria de participar, de estar junto, né? Mas o trabalho não é do Marcelo, é de um grupo de pessoas que se unem aí, né? Dos quais o Marcelo é só mais um, né? Mas a gente está aí responsável por correr atrás da comida, né? A minha parte é pedir comida, é correr atrás da comida dessas famílias, né? Então a gente pede aí muita colaboração, muita prece, né? Quem não puder nos ajudar materialmente, né? A gente sabe que está difícil, né? A gente pede a ajuda de uma prece, né? A gente pede a ajuda aí de uma boa vibração, né? De uma torcida para que dê certo, né? Se alguém perguntar quem está precisando, né? Saber ajudar, né? Se a gente puder ajudar alguém que seja, né? Que a gente movimente aí. Às vezes não dá conta de ajudar aqui perto, aqui, né? Às vezes está aí perto da sua casa, tem alguém precisando, ajude também, né? Faça a sua parte, ofereça o seu melhor, desenvolva os seus valores, né? Busca aí, né, o crescimento, a melhora espiritual, né? Vamos lembrar que nós temos uma grande oportunidade aqui encarnados e uma hora, né? Nós vamos para o mundo espiritual. Nós a gente vai chegar lá naquele outro mundo, lá naquele outro plano, né? E vamos ter que dar satisfação para aquele que é o nosso mestre, né? Mas que bom, né? Que bom. Então é isso, né, pessoal? Nós estamos chegando no final do estudo. Lembrar que amanhã, né, a gente tem estudo de Evangelho. Estamos estudando Mateus, capítulo 27. Nós estamos no finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Que Jesus possa nos abençoar. E toda sexta-feira a gente tem tratamento espiritual, tá? Via live aqui pelo Instagram. A gente vai fazer a nossa prece pedindo que Jesus nos ajude a despertar do egoísmo, da arrogância, da vaidade. Senhor, ajuda-nos a despertar da ilusão que ainda carregamos. Ajuda-nos a despertar da indiferença, do ressentimento, da amargura e da tristeza. Ajuda-nos a despertar, Senhor, para que possamos caminhar ao Teu lado, aprendendo a servir, a consolar. Dá-nos força e entendimento. Abençoa a nossa família, aqueles que amamos, aqueles que precisamos aprender a amar mais. Dá-nos, Senhor, paz, tranquilidade, afeto e luz. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Meus amigos, boa noite. Te agradece aí os que participaram com a gente. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser, às 20, com o nosso estudo aí de Evangelho. O estudo vai ficar salvo aqui no Instagram, quem quiser assistir, é só esperar um minutinho que é o tempo de a gente salvar aqui, tá bom? Deus abençoe mais uma vez e muito obrigado. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.